Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória. Os cumprimento com a paz do Senhor Jesus, desejando aí um feliz final de semana a todos. Hoje, graças a Deus, 5 de setembro. Aprove a Deus, nós estamos aqui, depois de termos estado fazendo o evangelismo, precisamente um discipulado caseiro, doméstico. E no retorno para casa, passando nós próximo a uma igreja, a uma determinada denominação, ali estava sendo realizado um batismo nas águas, mas quem estava sendo batizado nada mais era que uma faixa etária, no caso, a classe infantil. E eu não sei se você sabe, eu não sei se você entende, mas a Bíblia Sagrada, precisamente no Novo Testamento, ela não aprova o batismo infantil, o batismo de crianças. O que muitos de nós, evangélicos, cristãos, ensinamos é que a criança, praticamente no máximo, ela deve ser apresentada a Deus. E nós falamos isto baseado na pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus que ele não foi batizado nas águas quando criança. E embora não tenha sido batizado nas águas quando criança, ele foi levado ao templo para ser apresentado a Deus. É daí que nós extraímos o seguinte ensino, a seguinte doutrina, que nós não batizamos as crianças, mas, embora não batizamos crianças, nós as apresentamos a Deus. Amém? E por que nós não batizamos crianças? É bem verdade que praticamente tudo que é feito ou é deixado de ser feito, é por um motivo, é por uma razão. Em outras palavras, nada é feito na doida, nada é feito ou desfeito por acaso, mas sim é feito ou desfeito por razões, por motivos. E assim é, meu amado, minha amada que nos assiste, assim é o batismo nas águas. O batismo nas águas ele é feito porque tem motivo, porque existe razão. E o motivo de o batismo nas águas ele ser realizado é para que haja expressão de arrependimento. O batismo nas águas é para que haja expressão de arrependimento, e isso da parte daquele que está indo às águas para ser batizado. Este é um dos motivos do porquê a igreja cristã evangélica não batiza crianças. Pois, responda a minha pergunta, uma criança pode se arrepender ou expressar arrependimento de seus pecados? Acredito que você provavelmente respondeu sim, mas a minha resposta concreta é não. Uma criança não pode expressar arrependimento de pecado, principalmente a criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, até os 6 anos, por aí beirando os 7 anos. Uma criança, até essa faixa etária, não tem como praticamente ela expressar genuinamente arrependimento pelos seus pecados. Se as crianças ela têm dificuldade de pedir desculpa aos seus pais, e se elas têm irmãos, se ela tem dificuldade de pedir desculpa aos seus irmãos, muito mais ela vai ter dificuldade
de pedir perdão a Deus por algum pecado cometido. E isto é um dos. No caso, o primeiro é porque a gente não vê na Bíblia. E nem a Bíblia instrui ou influencia ou tem como doutrina a gente batizar crianças. E segundo, não batizamos crianças porque crianças não têm a capacidade de expressarem arrependimento por causa dos seus pecados. Por quê? Porque o batismo nas águas é para que haja expressão de arrependimento. Texto base. Nós temos texto base tanto em Lucas, capítulo 3, como Mateus, capítulo 3. Eu vou ler Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3, a gente encontra a pessoa de João. Não João, o discípulo amado ou o apóstolo de Cristo, mas João, aquele que foi cognominado de o Batista. A palavra Batista significa aquele que batiza, ou ou batizador. E João, ele é conhecido por João Batista. Em outras palavras, João, aquele que batiza. João, o batizador. Então, no capítulo 3 de Mateus, nós encontramos João Batista pregando a palavra de Deus. Pregando uma palavra a qual estava convocando o povo a expressar arrependimento. Detalhe, João estava pregando não para o povo que não era de Deus, mas o povo que era de Deus. E a pregação de João para o povo de Deus era a seguinte, Mateus 3, versículo 2. Vamos ler do versículo 1 que diz: E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos. Em outras palavras, se arrependam. E o motivo para que o povo expressasse arrependimento? Porque é chegado o reino dos céus. Falando um pouco de pregação, aqui no versículo 2 de Mateus 3 tem dois tipos de pregação. A primeira, que é a proclamação. E qual foi a proclamação que ele fez? Arrependei-vos. E o segundo tipo de pregação, ou sinônimo de pregação, é a propagação. E qual foi a propagação? Propagação tem como sinônimo propagar, divulgar, tornar conhecido. Propagar vem de propaganda. E a propaganda que João fez foi: porque é chegado o reino dos céus. Então foi esta a palavra que João estava pregando naqueles dias, não para o povo que não era de Deus, mas para o povo que era de Deus. Aí eu pergunto, para o povo de Deus estava sendo pregado uma palavra de arrependimento, e para o povo que não é de Deus, tem que pregar o quê? Deus te ama, né? Jesus te ama, isso é um fato, isso é verdade. Mas Deus expressou amor a mim para que eu me mantivesse no pecado? Para que eu me mantivesse sem expressar arrependimento perante aquele que expressou amor a mim, mesmo eu não merecendo essa expressão de amor da parte de Deus? Então, João batizava as pessoas para o arrependimento. Mateus 3, versículo 2. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ao versículo 3 diz: porque este é um anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ao 4. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos. E alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. O 5. Então ia ter com ele Jerusalém
e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. O 6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, vírgula. Preste muito bem atenção nessa parte agora que diz: confessando os seus pecados. Aí eu pergunto: pode uma criança expressar arrependimento e ainda mais confessar os seus pecados? Não pode. Sem sombra de dúvida, uma criança do 1 até os 6, beirando os 7 anos, ela não tem essa noção de, além de expressar arrependimento, confessando ou reconhecendo os seus pecados. Não tem como. Não tem como. Este é o segundo motivo do porquê a gente não batiza as crianças. Do porquê a igreja cristã evangélica não batiza crianças nas águas. Ok? E, como João diz aqui no versículo 11, ainda do capítulo 3. João falando: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Para o arrependimento. Então João batizava as pessoas para que elas se arrependessem. João não estava batizando as pessoas por batizar. João estava batizando as pessoas a fim de que elas expressassem arrependimento. E expressar arrependimento não é continuar sendo papudim. Não é continuar sendo fumante. Não é continuar sendo consumidor de pornografia. Não é continuar sendo ator ou atriz de filme pornográfico. Não é continuar sendo batedor de tambor em terreiro de macumba. Não. Expressar arrependimento é mudar de vida. É mudar, porque Jesus ele não é melhoral. Jesus ele não foi enviado à terra para nos melhorar. Jesus ele foi enviado à terra para nos ajudar a sermos diferentes, transformados. A palavra arrependimento veio do grego metanoia, que significa mudança de mente. Quando nós temos a nossa mente mudada, a nossa mente transformada, consequentemente nós mudamos os nossos atos, nós mudamos as nossas crenças, nós mudamos os nossos valores. Ao invés de sermos ou continuarmos sendo uma pessoa sem perspectiva, nós passamos a ser uma pessoa que tem perspectiva de vida e não de morte. E assim sendo, o fato de João batizar as pessoas nas águas é para que elas expressassem arrependimento. O apóstolo Paulo, aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, no versículo 9, o apóstolo chega à cidade de Corinto. Saindo de Corinto, ele chega em Éfeso e ali encontra algumas pessoas, no caso alguns homens, 12 homens, e perguntam se esses homens ao crerem receberam o Espírito Santo. E eles respondem que não tinham escutado ainda sobre o Espírito Santo. Não no sentido de nunca ter ouvido sobre o Espírito Santo, mas no sentido de saber que o Espírito Santo já tinha descido ou não. E o Espírito Santo ele já tinha descido. Você pode muito bem ver isto em Atos capítulo 2. E Paulo pergunta a eles. E perguntou-lhes então Paulo: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Ao 4, o apóstolo Paulo fala, no versículo 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento. Então João Batista, batizou as pessoas com esta finalidade, de influenciar as pessoas a se arrependerem perante Deus. E como diz o versículo 6 de Mateus 3,
As pessoas expressavam arrependimento confessando seus pecados. Confessando seus pecados. E como já foi falado, arrependimento vem do grego metanoia, que significa mudança de mente. E se muda a mente da pessoa, muda também a sua forma de ver e de viver a vida. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estou procurando aqui uma referência de Lucas 3, onde encontra João Batista respondendo as perguntas dos soldados romanos e dos publicanos. Glória a Deus. Aqui em Lucas 3, que diz assim, no capítulo 3 de Lucas, versículo 12, que diz assim: E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? Versículo 13. E João Batista respondeu aos publicanos, dizendo: Não peçam mais do que vos está ordenado. E o 14. E uns soldados também perguntaram a João, dizendo: O que nós devemos fazer? E João Batista respondeu aos soldados romanos: A ninguém tratem mal, e nem defraudem pessoa alguma, e se contentem com o salário de vocês. Olha aí. Para os publicanos, João Batista respondeu: Não cobrem além do que devem cobrar. Ou seja, que eles viessem parar com a corrupção. Os soldados romanos, João Batista respondeu: Não maltratem as pessoas. Se João Batista estava dizendo assim, falando assim, significa dizer que os soldados romanos estavam maltratando as pessoas. João Batista para os soldados romanos disse: Se contentem com o salário de vocês. Então significa dizer que os soldados romanos não estavam contentes com o salário. Olha aí. Para os soldados romanos, João Batista disse: Não defraudem ninguém. Então significa dizer que eles estavam defraudando. Eles atendendo essa palavra de João Batista, o qual disse: Não maltratem ninguém, não defraudem ninguém, e se contentem com o salário de vocês, significa dizer que eles dali para frente deveriam mudar a sua forma de viver. Então, nós não batizamos criança do 1, ou até mesmo do 0 de idade, do primeiro dia de nascido. A gente não batiza crianças. A igreja cristã evangélica não batiza crianças pelo fato que criança não tem a capacidade de se arrepender e confessar e reconhecer que cometeu pecado algum. A gente não batiza criança do primeiro dia de nascido até beirando os 7 anos. A gente não batiza crianças. Não batizamos crianças. Mas um dia desse eu estava aqui em casa e chegou alguém dizendo que a mãe de sua filha, ele falou isso, a mãe de sua filha, porque ele é solteiro, não está mais com essa pessoa. E assim ele disse: a mãe da minha filha está querendo batizar a minha filha em determinada igreja, em determinada denominação. Aí eu falei para ele: você sabe que nós, a Igreja Cristã Evangélica, não batizamos crianças, mas tem um porém. Se quer batizar a criança em determinada igreja, ela vai ter que ser responsável. Assim como nós, embora não batizamos as nossas crianças, mas a levamos para serem apresentadas, também ficamos responsáveis. Com o quê? Em ensinar, em instruir, em educar as nossas crianças na presença de Deus, conforme a palavra de Deus. Isto falei para ele. E quando foi hoje de manhã, como falamos aqui no início do vídeo,
estive passando por pé de uma determinada igreja e vi ali o sacerdote ministrando o batismo. E na ocasião que estavam sendo batizados eram crianças. E para os pais das crianças, o sacerdote interrogou: vocês prometem ou vocês se comprometem a educar os filhos de vocês na palavra do Senhor, os ajudando a se manterem firmes com Deus? E a outra pergunta que eu escutei o sacerdote fazendo aos pais foi: vocês se comprometem em renunciar às vaidades do mundo? Em outras palavras, a vida distante de Deus, para ajudarem os filhos de vocês a levarem uma vida a sério com Deus? Por meio de Jesus Cristo? Foi esta pergunta, as duas perguntas que eu pude ouvir ali, o sacerdote fazendo aos pais daquelas crianças, as quais estavam descendo as águas do batismo, hoje pela manhã. Aí eu pergunto, você que não aceitou Jesus ainda, que já tem levado o filho ou a filha para ser batizado nas águas, será que você também, da boca do sacerdote, não ouviu essas perguntas? Porque nós, da Igreja Cristã Evangélica, fazemos essas perguntas aos pais. E fazemos essas perguntas aos pais. Você promete cuidar do seu filho na presença de Deus, o educando conforme a palavra de Deus? Aos pais, prometo. E além disso, você se compromete a renunciar às vaidades deste mundo, para estar ao lado de seu filho, na presença de Deus? Ao pai, prometo. Aí a mãe, prometo. Quando é que um dia depois, o pai está bebendo cerveja, a mãe está fumando cigarro, o pai está ficando com a negona, ou a mulher está ficando com o negão, ou seja, um traindo o outro. E aí? Aonde está o comprometimento com aquilo que prometeram, não apenas perante os homens, mas perante Deus? E infelizmente, na sociedade tem muitas dessas pessoas que vão lá perante o sacerdote, perante o padre, para melhor entendimento. Aí o padre faz essas perguntas. Aí tá o pai e a mãe ali, levando a criança para ser batizado nas águas. Coisa que a Bíblia não tem como doutrina. Se não tem como doutrina, não é obrigado a fazer. Aí o pai escuta da boca do padre: você promete ajudar seu filho a ter uma vida com Deus, a ser fiel a Deus até a morte? O pai promete, a mãe do mesmo jeito, prometo. Mas são pessoas que não têm compromisso com Deus, e por não ter compromisso com Deus, não ajuda os filhos a terem compromisso com Deus, não ensina os filhos a terem compromisso com Deus, não deixa um legado para os filhos de ter compromisso com Deus. É muito fácil, né? Ir lá perante a turma que está lá na igreja e perante o padre dizer: eu prometo, só com o intuito de livrar o filho ou a filha do paganismo. Porque há aquela cultura, né, aquele entendimento que a criança que não é batizada é uma criança pagã. É uma criança pagã. Mas isso aí, para quem não sabe, é um falso ensino. É um falso ensino, pois se nós queremos deixar de ser de fato pagão, é só recebermos a Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida, e ao recebermos a Cristo, estarmos de fato, ou sermos de fato pactuados com Deus, aliançados com Deus. Porque não tem como deixar de ser pagão se nós não recebemos a Cristo e por meio de Cristo termos de fato aliança com Deus. A Igreja Católica, para quem não sabe, ela é politeísta, ela não é monoteísta. Como o que é politeísta? É porque além de exaltar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, além de exaltar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, exalta a fulano, a ciclano, a beltrano,
influencia a população, a sociedade, a fazer prece a fulano, a ciclano, a beltrano, quanto nós, da Igreja Cristã Evangélica, só oramos, só invocamos, só clamamos a Deus, em nome do Pai, sob a luz, sob a direção, sob o guiar do Espírito Santo. Amém? Então você, meu amado e minha amada, que se comprometeu um dia, ou está prestes a se comprometer, a levar o seu filho ou sua filha, a ser batizado nas águas, certo? Embora a Bíblia não tenha isso como doutrina, ou seja, te obrigue a fazer isto, a levar seu filho ou sua filha para ser batizado nas águas, de zero de idade até os 7 anos de idade, é uma fase que ele não tem consciência de suas ações e das consequências de suas ações, certo? Você que está pensando em fazer, já fez isso e prometeu isso perante o padre, perante a turma que estava ali no templo e perante Deus, certo? Você que está pensando em fazer, já fez isso, leve a sério. Leve a sério em educar o seu filho e a sua filha na presença de Deus e conforme a palavra de Deus. Tá bem? É bíblico, meu. É bíblico. Eu vou ler aqui Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6, versículo 4 diz: E vocês, pais, não provoquem a ira em seus filhos, mas os criem na doutrina e na admoestação ou nos ensinos do Senhor. É esta a palavra bíblica para nós pais em relação aos nossos filhos. Nós devemos os criar na palavra de Deus, segundo os ensinos de Deus. Mas você, né? Faz só a promessa perante o padre, ou vai fazer a promessa perante o padre e pronto. Vai tacar o pau na cerveja, porque o padre faz 2 perguntas. Você promete ajudar o seu filho? E a outra pergunta, você promete renunciar às vaidades dessa vida, ou seja, às curtições, à incredulidade, à desobediência a Deus, para estar ao lado do seu filho, o ajudando de perto, o educando de perto, na presença de Deus, conforme a palavra de Deus. Foram estas as 2 perguntas que eu escutei hoje, passando com as minhas crianças ao lado dessa igreja. Estávamos no evangelismo e no discipulado, e eu sentei com eles no banco da praça. E botei eles para ouvirem o que o padre estava falando, perguntando aos pais. Rapaz. Pensa que é só prometer. Pensa que é só dizer sim. Tem que levar a sério, a cuidar do seu filho, na presença do Senhor, segundo a palavra do Senhor. Principalmente quando você diz que também renuncia às vaidades dessa vida, em outras palavras, curtição, as bebedeiras, as fumadeiras, a encheiradeira, as ficadeiras, fica com hoje e com 8 amanhã. Tá entendendo? Principalmente quando você diz isso, que vai renunciar a essas coisas para estar ao lado do seu filho, da sua filha, o ajudando a conhecer a Deus, o ajudando a ser compromissado com Deus, leal a Deus, o Deus que não é infiel, mas sim é fiel para estar ao nosso lado. Como disse Jesus, eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Eita, gente, vamos levar a sério o compromisso com Deus. Que Deus vos abençoe. A paz do Senhor Jesus. Shalom. Feliz domingo.